Capítulo 19. Dos 54 ocupantes do Boeing, apenas 10 saíram ilesos ou com ferimentos menores. Ariadne Suellen, sua mãe Regina, o engenheiro Epaminondas Chaves, o italiano Giovanni Mariani, Marinês Coimbra, Meire Silene Ponchio, Raimundo Siqueira, Rita Gasparim, o comandante César Garcês e a chefe de equipe Solange Pereira Nunes. Liceia Melazo recuperou-se das lesões na perna, mas passou a ter trauma de aviões. Não voa mais. Continua morando em Belém e trabalhando na churrascaria Rodeio. Roberto Regis sofre até hoje de distorções motoras no braço lesionado. Logo após o acidente, viajou algumas vezes de avião. Depois, parou. De Imperatriz, onde vive, concedeu extensa entrevista, por telefone, para este projeto. Em depoimento à justiça, Regis afirmou ter encontrado o copiloto Ninson Zilli num churrasco no Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, segundo Regis, Zilli disse que o comandante perdeu o equilíbrio emocional nos momentos mais críticos do voo. Ao ser inquirido, Zilli desmentiu ter feito essas acusações. Mais tarde, numa entrevista concedida ao repórter Roberto Cabrini, da Rede Globo, voltou a desdizer-se e censurou Garcês. O time que não existiu no PPVMK naquele domingo de futebol continuou a inexistir depois do acidente. Nem a tragédia que os envolveu e muito menos o fantástico pouso que efetuaram na selva foram suficientes para unir os dois aviadores. Evidentemente nenhum dos sobreviventes, tripulantes e passageiros jamais se esquecerá das horas passadas a bordo do PPVMK e do processo doloroso que se seguiu. O desastre alterou a vida de todos. A perna direita do mecânico José de Jesus Manso, por exemplo, encolheu 3 centímetros. Apesar das horas de sofrimento na floresta, e do penoso tratamento, Manso elogiou a assistência que recebeu da Varig, assim como enalteceu os procedimentos de Garcês e Solange. Em seu depoimento à polícia, o superintendente José Maria Gadelha, do Ibama, foi outro que elogiou o comportamento de Garcês e da tripulação. O advogado Fidelis Rocco Sarno passou a usar uma prótese craniana, implantada em São Paulo. Precisou de acompanhamento psiquiátrico para superar o trauma que sofreu. Mesmo assim, não se queixa da Varig, que, segundo ele, prestou-lhe toda a assistência. Enilde Melo recuperou-se dos ferimentos. Mas, segundo suas palavras, a ferida da alma foi mais difícil de cicatrizar. A lembrança das horas em que sua irmã Cleonilde permaneceu no local do desastre, sofrendo dores terríveis, antes de morrer durante o resgate, está viva em sua lembrança. Enilde considera que os tripulantes do PPVMK fizeram tudo o que puderam no local do acidente e afirma que a Varig a assistiu em tudo. Embora tenha ficado com sequelas na perna e nos rins, Maria Delta Martins Cavalcante, ao ser interrogada na justiça, elogiou o tratamento que recebeu no hospital de base e disse que a tripulação do Boeing foi muito prestativa após o pouso. Durante muito tempo, o comerciante Antônio Farias, que, mesmo ferido, participou da expedição em busca de socorro, sofreu por conta do acidente, dores de cabeça, problemas na coluna e deficiência de visão. O economista Carlos de Aquino Melo Gomes ficou com uma pequena deficiência no ombro esquerdo e perdeu parte dos movimentos do braço. A queda do Varig 254 marcou para sempre o garimpeiro e lavrador Manoel Ribeiro de Alencar. A visão de seu olho direito foi prejudicada. Passou a sentir dores constantes nas costas. Seu braço direito perdeu a força. Sendo trabalhador braçal e analfabeto, não conseguiu mais serviço. De Açailândia, Maranhão, onde mora, Marcionílio Pinheiro colaborou com este relato. Narrou, nos mínimos detalhes, sua participação no episódio. Disse que durante anos sofreu dores de cabeça. Nada tem a reclamar da Varig. Acha que Garcês e as comissárias socorreram com eficácia os passageiros. Em declarações prestadas à polícia, o piloto Wilson Alencar afirmou ser Garcês um extraordinário ser humano, tendo se comportado como tal após o acidente. Elogiou também o comportamento das comissárias, em especial o da chefe de equipe Solange.
Nos 3 anos que se seguiram ao do acidente, o Wilson, que sofrera forte pancada na cabeça, desconectou-se da realidade. Seus negócios desandaram. Finalmente se recuperou. Quase aos 80 anos, ainda pilota aviões, embora com outro piloto ao lado. Regina Saraiva disse aos jornais que Garcês quase se matou na selva para ajudar os feridos. Seu irmão Afonso e Raimundo Siqueira também não pouparam elogios ao comandante. Como se pode ver, não são poucos os que defendem Garcês. Em seus depoimentos, a maioria dos sobreviventes afirmou que se bebeu demais na galei traseira. Mas ninguém confessou que se embriagou. Poucos admitiram que, ao fugir do Boeing, receando morrer numa explosão, deixaram para trás os feridos. Um dos que fugiram, Carlos Gomes, declarou à justiça que saiu da aeronave e penetrou na selva, em busca de socorro e da civilização. Dea prestou inestimável colaboração a este livro. Hoje ela mora em Gurupi, no Tocantins. Disse que foi muito bem atendida por Garcês e, mais tarde, pela Varig. Por isso, recusou-se a processar a empresa. Depois do desastre, Dea passou a achar a vida mais bela. Tornou-se evangélica. Frequenta a Assembleia de Deus. Continua viajando de avião, sem traumas. O drama de Bruna fez dela o símbolo da tragédia do voo 254. Até hoje ela sente as consequências do desastre. Tem algumas limitações nos movimentos da perna afetada. Sua mãe, Marinês Coimbra, também tornou-se evangélica e não mais precisa de bússola para rezar. Além da chefe de equipe Solange, o Ministério da Aeronáutica concedeu a Ordem do Mérito Aeronáutico ao engenheiro Epaminondas Chaves, a Afonso Saraiva e ao oftalmologista João Roberto da Silva Matos. Este último não apareceu para recebê-la. A comissária Jaqueline Klimek Gouveia mora em Resende, interior do estado do Rio. Disse que, após o acidente, ficou 3 anos sem dormir direito. Fez terapia durante longo período. A aeronáutica a considerou incapacitada para voar, ensejando que se aposentasse. Passou a trabalhar como tradutora. Quer distância da aviação. Mesmo como passageira, raramente voa. Simplesmente não se sente bem dentro de um avião. Sua colega Flávia Conde Colares, que rompeu ligamentos e tendões do joelho, esteve em tratamento durante 4 anos, nos quais submeteu-se a 3 cirurgias. Voltou a voar em 93, mas só por 4 meses. Além do trauma psíquico, o joelho não sarou. Aposentou-se por invalidez. Mora no Rio de Janeiro. É casada, tem um filho e cursa uma universidade. Acredita sua vida ao garimpeiro Afonso Saraiva, sem o qual acha que os sobreviventes não teriam saído vivos do mato. Das comissárias do 254, Luciane Morosini foi a que mais colaborou com este projeto. Disse que permaneceu de licença por 8 meses, após os quais voltou à ativa. VOO mais 4 anos, sendo promovida a chefe de equipe e transferida para o Rio. No dia 7 de abril de 1992, Luciane desembarcou no Galeão, ao final de uma jornada de trabalho. Seguiu para casa em seu carro. Em Copacabana, foi abordada por assaltantes que lhe deram um tiro. A bala perfurou-lhe o pulmão, o fígado e o pâncreas, além de atingir uma vértebra. Foi declarada inválida e aposentou-se. Casou-se com um piloto da Varig. Os dois moram na zona sul do Rio de Janeiro. Ela frequenta sessões de terapia e estuda psicologia. Dos 6 tripulantes, portanto, só sobrou na aviação a chefe de equipe Solange, que continua na Varig até hoje. Nem todos os passageiros sobreviventes guardam traumas psíquicos. O engenheiro Paulo Altieri diz que não os tem. Mas diz também que, para ele, as coisas materiais perderam o valor. Limita-se a viver o dia a dia. Não junta dinheiro. Fez questão de torrar os $50.000 que a Varig lhe pagou de indenização. Esse valor foi pago a todos os sobreviventes e às famílias dos mortos. A bordo do Varig 254, havia muitos garimpeiros, acostumados ao risco, a ganhar e perder.
Afonso e Regina, por exemplo, estavam indo para o Lourenção, um garimpo próximo a Macapá. Mais tarde, quando a família recebeu $150 mil da Varig, 50 mil para cada um, incluindo Ariadne e Suelen, alugaram uma casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e gastaram o dinheiro. Depois de perder a mulher, Kátia, e os 2 filhos, Giuseppe e Bruno, Giuseppe Melazzo constituiu nova família, com a qual é feliz. Mas não consegue conter uma lágrima, ao lembrar-se dos que se foram naquela noite. Até hoje, em Marabá, os amigos e parentes do jovem estudante de direito Marcos Giovanni Mutran lembram-se com saudade de seu caráter generoso, da maneira gentil como ele tratava as pessoas. Um detalhe pouco comentado do episódio RG-254 foi o saque ocorrido nas bagagens, embora não valha a pena especular sobre quem possa tê-lo cometido, sob pena de grave injustiça. Mas diversos sobreviventes relatam que receberam suas malas desfalcadas dos objetos mais valiosos. Lamentavelmente, isso quase sempre ocorre em desastres aéreos. Em 27 de novembro de 1962, por exemplo, quando um Boeing 707 da Varig caiu perto de Lima, Peru, matando seus 97 ocupantes, as bagagens e roupas dos passageiros e tripulantes foram despojadas de todo o dinheiro e joias, antes da chegada dos bombeiros. Os tripulantes do 254 não foram as únicas baixas profissionais daquele domingo. A FIFA eliminou do futebol o goleiro Rojas, do Chile, que protagonizou a farsa no gramado do Maracanã. A equipe chilena, além de perder os pontos do jogo e, por conseguinte, ficar de fora da Copa da Itália, foi punida com a exclusão da Copa seguinte, nos Estados Unidos, só voltando a disputar o torneio em 1998, na França, quando, diga-se de passagem, voltou a perder para o Brasil. Talvez o momento mais decisivo daquele domingo tenha sido aquele em que o jogo foi interrompido, assanhando os locutores de rádio, fazendo com que se esquecessem da obrigação de informar, a cada 10 minutos, o nome e a localização de suas emissoras. Se tivessem cumprido a lei, permitindo assim que Garcês, em sua escuta desesperada, encontrasse um rumo na escuridão, o acidente poderia não ter ocorrido. Após a queda do VMK, o relacionamento entre tripulantes de cockpit mereceu especial atenção da Varig. Foi instituído um programa de seminários e discussões, denominado CRM, Cockpit Resource Management, através do qual o assunto é discutido. Hoje, um copiloto, por mais novato que seja, não só tem o direito mas a obrigação de alertar o comandante sobre qualquer procedimento que julgue incorreto. A matéria da Rede Globo sobre o voo 254 foi ao ar em 1997, no Fantástico. Além de apresentar trechos do CVR, com os diálogos travados pelos pilotos no cockpit, e o speech de Garcês, minutos antes da queda, o repórter Roberto Cabrini entrevistou passageiros e tripulantes do Boeing, inclusive Garcês e Zilli. A reportagem teve grande repercussão e foi agraciada com um prêmio internacional. Ao falar sobre o acidente, Garcês admitiu que errou, mas disse que foi induzido ao erro pelo plano de voo mal elaborado. Zilli declarou que Garcês poderia ter evitado a tragédia. Aquele acidente só aconteceu por excesso de confiança do comandante. E por egoísmo. Por ele não ouvir ninguém. Fazia questão de que as coisas se processassem como ele queria. Cabrini conduziu uma acariação à distância entre Garcês e Zilli. O copiloto disse que a arrogância do comandante impediu que voltassem a Marabá, depois de se descobrir o engano. Garcês rebateu que, se não sabiam onde estavam, não tinham como regressar. Zilli acusou Garcês de ter provocado a morte de 12 pessoas, simplesmente por medo de ser demitido. Zilli é solteiro, mora no Rio de Janeiro e trabalha em organização de festas. Garcês casou-se, tem um filho e ganha a vida gerindo um pequeno comércio em Florianópolis. Mesmo tendo sobrevivido, pode ser que o comandante e o copiloto do RG-254 sejam as maiores vítimas da queda do Boeing na floresta. Para 2 homens que, desde meninos, sonharam com a aviação, a tragédia de não poder voar mais talvez seja até maior do que a do avião que se perdeu durante um jogo de futebol.